Fala, trader! E aí? Seja bem-vindo ao resumo de mercado. Quarta-feira, dia 16/7. Tá bom? Hoje nós tivemos um índice aí que fez um bom movimento de baixa, entendeu? Entregou tudo e mais um pouco. Aí decidiu voltar um tanto bom. Bom, as notícias continuam as mesmas no radar. Tá? Nós tivemos hoje aí a manutenção de uma grande parte do decreto de OF por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Mas em compensação uma outra parte foi reduzida. A gente ainda tem muito ruído político com relação às relações comerciais aí Brasil e Estados Unidos e todo o restante desse salseiro, desse entreveiro aí, né? Bom, as maiores altas no mercado hoje foi Pecar com 10% e a maior baixa foi os Minas, tá? Os Minas e Braskem puxaram para baixo. Beleza? Bora pro gráfico? Bom, hoje o índice Brasil, tá? Ele abriu com um pequeno gap que ele já corrigiu e fechou já logo nos primeiros movimentos do dia, tá? Nós estávamos aí com uma Fibonacci traçada observando uma região de retração um pouco mais alta, tá? Onde ele quase chegou lá, mas nós tínhamos também, tá? Isso aqui foi comida de bola, nós tínhamos aqui essa região de Fibonacci que ela já havia sido traçada no gráfico no dia anterior, né? Olha só, que lindo. E ele fez a retração exatamente no 76, tá? No 76.4. Tá? Aqui nos 5 minutos, se a gente levar em consideração esse gatilho aqui, ele estava caro com 350 pontos, mas ele renovou esse gatilho aqui, ó, martelão lindo aqui para baixo, com 230, tá? Muito mais operável do que o anterior. Tá? E daqui ele derreteu. Não peguei essa venda, tá bom? Justamente porque eu estava esperando ele um pouco mais para cima aqui, tá? Para a projeção da Fibo macroeconômica. Bom, o ativo fez essa movimentação de baixa, ele veio no 2 minutos descendo aqui, ó, acompanhando a média de 20, como ele sempre faz quando ele toma a tendência, né? Então ele deu ali, ó, 1, 2, 3 pullback na média de 20, tá? Possibilitando entrada de posição, sem passar calor, coisa linda de se ver. Tá? E aí aqui embaixo ele chegou no 76 macro, tá? Nossa região de interesse de compra. E, logicamente, o que ele fez? De novo, ele deixou um gatilho. Tá? Olha a barra de ignição maravilhosa que ele fez aqui, ancorado no 76. Só que ele foi o índice, né? Ele precisou de um cadinho mais de liquidez. Tá? Eu entrei posicionado aqui, ele me estopou aqui. Devido ao horário, meio-dia e meio, então eu já estava com a mão reduzida. Não é um horário que eu tenho o costume de operar com a mão cheia, porque é um horário onde ele fica um pouco mais preguiçoso, anda um pouco mais devagar, né? Então, normalmente a gente posiciona aí os alvos um pouco mais curtos e a mão um pouco mais leve, porque se ele resolver violinar, como ele fez aqui, o prejuízo é controlado. Tá? Mas depois disso, olha lá, ele ficou de lado e lá por volta da 1h55, 2 horas da tarde, como de costume, ele voltou a movimentar para cima e pagou todos os alvos da operação, tá? Se não tivesse nos tirado. E depois disso, ele foi o índice, fez um belíssimo num pullback aqui de volta, tá? Ele falhou no 61, dando essa venda aqui, ó, nesse doji, ó, mais 600 pontos nessa operação em linha reta de forma rápida, tá? Mas aqui já era finalzinho de tarde, só os fortes estariam operando aqui ainda, né? E assim ele terminou, tá? Então hoje nós tivemos essa operação aqui no índice com um loss, tá? Curtinho, mas um loss. Bora pro dólar? O dólar fez a mesma coisa hoje, tá? Ele não abriu em gap, tá? Ele abriu com um gapinho muito pequenininho, tá? E já foi se afastando do gap. Foi lá no 50% de FIBO e deixou esse engolfo maravilhoso, tá? O dólar a gente também tomou um stop nele, tá? A gente comprou essa continuidade de compra aqui, esse rompimento de congestão, tá? Com as médias corroborando, ele tinha superado a média de 200, enfim. Ele tinha tudo para caminhar, mas é lógico que ele pegou a nossa ordem e veio buscar o nosso stop. 2 stops numa violinada de mercado põe você para pensar um pouquinho, né? Você começa a olhar e falar, bom, eu acho que eu preciso ou rever o tamanho do meu stop mínimo ou rever o tamanho da minha mão, tá? Porque essa operação aqui, o stop era para pelo menos
10 pontos. Então, no 2 minutos, a gente viu a falha da movimentação. Tá? Essa operação foi junto com a Tati na sala dela. Então, a gente viu a falha dessa movimentação aqui. Ele começou a perder, né, as máximas, fazer preço novo para baixo. Nós estávamos em 10 pontos. Acabamos ajustando aqui para 7 pontos, 6 pontos e meio, para controlar o prejuízo. Tá? Porque ele poderia, assim como ontem, ficar lateral e vir a testar os níveis de preço mais baixos. Tá? Aqui, ó, no 2 minutos, ele deixou um gatilho ainda melhorzinho do que o engolfo. Tá? Ó, ele deixou esse martelo maravilhoso. Essa operação aqui, em linha reta, teria pago 18 pontos. Tá bom? Então, as regiões de Fibonacci funcionando, retendo o preço, segurando a movimentação, seja no índice, seja no dólar. Tá? Aí, olha lá, ele veio descendo, descendo, descendo. O que a gente tem aqui embaixo? Olha lá, ó. Quem pegou o pré-mercado, quem assistiu o Rios lá do pré-mercado, viu isso daqui, região de interesse de compra. Tá? Aqui ele deixou para a gente esse martelo, um stop de 5 pontos. Olha lá, ó. 2h30 da tarde, olha como pagou essa compra. Ficou enroscadinha aqui? Ficou, mas positiva, tá? Ó. Positivo o tempo todo. Então, de novo, 50%, 618 e 38,2 no dólar são excelentes regiões, tá? Para a gente trabalhar retrações de Fibonacci. E aí, depois dessa movimentação, ele voltou a lateralizar. Beleza? Resumo das operações, os gatilhos e os pontos de entrada são esses. Espero que vocês tenham gostado. Estou preparando um materialzinho um pouco mais completo de geopolítica e macroeconomia. Gente, dá trabalho estudar isso, hein? Mas é muito gostoso. Então eu pretendo aí, possivelmente já na próxima semana, fazer esse vídeo de uma forma um pouco mais abrangente. Tentando manter aí um vídeo curto, rápido, prático, mas falando um pouco mais de geopolítica, um pouco mais de macroeconomia, tá? E um pouco mais das notícias que movimentam o nosso preço, que movimentam a nossa bolsa. Então já sabe, se gostou, agride o like, não esquece de seguir o canal e valeu!